Fica no Novo Testamento. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Facinho. Achamos? Então, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 ao 15. Perdão, ao 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim crestes. Oremos. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra bendita, que foi preservada até os nossos dias, para que preservemos também o evangelho, assim como recebemos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua postura, o teu postulado, colocado, posto para a nossa orientação e nossa edificação e nossa salvação. Rogamos, neste instante, pelo poder do teu Espírito, que nos dê boa compreensão do texto, da mensagem que tu queres falar conosco nessa noite. Orienta-nos e aplica em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Coríntios, e é uma igreja, vamos dizer assim, problemática. Muitos problemas. 14 capítulos aqui, Paulo dando orientações práticas. Não quer dizer com isso que a igreja não era salva, nem estava perseverando. Ela estava sim perseverando, era salva e precisava de orientações, alinhamento. De cara aqui nós já temos um grande aprendizado. Por quê? Às vezes a gente fica meio dodóizinho, meio condoído, quando a palavra é de exortação, de correção. Às vezes a gente já sucumbe por causa da orientação, já fica pensando, será que eu não sou salvo? Não, o evangelho é simples. Basta crer no Senhor Jesus e será salvo. Isso não impede de que o Espírito Santo nos exorte, alinhe o nosso procedimento, corrija, ponha no caminho de volta. Uns puxãozinhos de orelha é bom para que nós sejamos despertados do sono muitas vezes, né? Então, dentre tantos problemas, esta igreja tinha uma firmeza doutrinária, mas havia um grupo ali, ou dois, que certamente estava tentando deturpar o evangelho. E esses grupos, há duas hipóteses.
que seja um dos dois ou os dois. Quais sejam? Um grupo seria de judeus saduceus. Lembram quem era a seita dos saduceus? Aqueles que não criam em milagres, não criam em anjos, não criam na ressurreição. Então, eles contestaram Jesus frontalmente quanto à ressurreição. Jesus dá um banho de escritura neles, né? Ele cita Moisés quando o Senhor aparece a Moisés e se apresenta a ele como: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que tem a ver isso com ressurreição? Jesus diz: por acaso Deus é Deus de mortos? Quando ele apareceu a Moisés, estes já tinham morrido. Mas a Escritura diz: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, certamente estão vivos na presença de Deus. Os mortos ressuscitam, sim, Senhor. Os saduceus, então, com a cara mexendo, saíram envergonhados, não é assim que nós dizemos lá? Saiu com a cara mexendo e passou por isso. Mais adiante, o comecinho do cristianismo sofre um grande ataque de um outro grupo, que eram chamados de gnósticos. Para falar só do nosso ponto em questão, os gnósticos faziam uma distinção muito séria entre espírito e corpo. Porque o espírito é a parte espiritual, mas o corpo é matéria. A matéria seria impura, porque Deus, sendo puro, sendo santo, ressuscitaria matéria. Logo, não há ressurreição. Essa era a ideia deles. Então, certamente, a igreja estava sofrendo ataque, ou dos saduceus, ou dos gnósticos, ou de ambos. Não se sabe ao certo. Mas o ataque era feito à ressurreição de Cristo. Semelhante a isso, nós sofremos um ataque hoje do descaso, do encobrimento, do desvio da atenção, da atração por aquilo que é mais sedutor, que é mais doce. Então a Páscoa perde totalmente o sentido se nós não a comemorarmos devidamente. A Páscoa é o Evangelho, qual seja a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta e fazendo várias correções, tece elogios à igreja porque ela está firme, porque ela ainda persevera na sã doutrina. Mas cuidado com esse ataque à ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer: se a morte é crucial, a ressurreição é fundamental. É fundamental. Sem a ressurreição, não há evangelho. Sem a ressurreição, não há esperança. Sem a ressurreição, é vã a nossa fé. Ele vai dizer alguns versículos aqui adiante, logo à frente. Então, este é precisamente o tema da nossa mensagem nessa noite. O Evangelho da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o Evangelho completo, é nisso que nós devemos comemorar, celebrar a Cristo, celebrai o quê? A sua morte e a sua ressurreição. A morte é crucial, porque ele pagou o preço com sua morte. Mas ele não podia ser detido pela morte, ressuscitou. De alguma maneira, nós já pregamos a mensagem. Vamos embora? É esta a nossa mensagem desta noite. Para isto, o apóstolo Paulo diz assim aos irmãos e a nós, nesta noite: venho lembrá-los, ou lembrar-vos, o evangelho que vos anunciei. Para isso, então, ele vai fazer agora 3 argumentações principais, para nos lembrar qual é o evangelho verdadeiro.
Então, ele começa dizendo que, no seu primeiro argumento, é sobre a perseverança. É preciso perseverar no evangelho da ressurreição. Haja vista ele sofrendo o ataque dos saduceus ou dos gnósticos ou de ambos, que é o ataque semelhante ao que nós sofremos, ele vem nos lembrar disso. Persevere naquilo que aprendemos. Persevere naquilo que nós fomos instruídos. Então, versículos 1 e 2 vai falar dessa perseverança. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então, que evangelho é esse que ele anunciou? É um evangelho que ele recebeu. Paulo não apareceu do nada inventando um evangelho novo. Já havia toda a Escritura, havia o cumprimento da grande maior parte da Escritura em Cristo Jesus, já havia toda a movimentação dos apóstolos, o evangelho já estava sendo pregado, anunciado, e Paulo, perseguindo esse evangelho, teve um encontro com Jesus que lhe abriu os olhos, que lhe deu entendimento, que lhe fez entender e perceber. Ele recebe não de outro, não de homens, mas da parte do Senhor Jesus Cristo. E este é o evangelho que ele é incumbido de anunciar aonde quer que fosse. E ele então sai evangelizando, pregando e anunciando Jesus Cristo, a sua cruz, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. É este o evangelho completo. Então, ele diz: venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei e que vocês receberam. Então é certo, eu anunciei algo, vocês receberam, o qual ainda perseverais. Olha o que eu disse há pouco. Nisso eles estavam bem, estavam firmes. Uma carta inteira, 14 capítulos, apertando, né? Corrigindo, acerta ali, acerta acolá, corrige isso, o que está acontecendo? Passa acolá, vai lá, volta naquilo. Tantas coisas. Um dia o Senhor vai nos dar graça, né, de pegarmos essa carta inteira aí para aprendermos o que o Senhor tem a falar conosco também, com tantas instruções. E nesta noite em especial, ele diz: vocês estão perseverando, mas tem um grupo aí que está tentando tirar parte essencial do evangelho da salvação. Essa essência é como que uma molécula. Você tira uma parte, já não é mais aquela, já é outra coisa. Então vamos dizer, o evangelho tem esses três átomos. Ó, eu químico, hein? Esses três átomos que formam uma molécula. A água tem duas moléculas, né? Qual é? Tem três, mas é duas iguais, né? H, que é hidrogênio, e 2O, que é 2 de oxigênio, forma a molécula de água. Se eu tirar uma molécula de oxigênio, já não é mais água. Não é assim? Então, o que Paulo está dizendo é isso: se tirar esta molécula da ressurreição, já não é mais o evangelho puro da nossa salvação. É essencial, primordial. Então, vocês que estão preservando, embora houvesse tantos problemas na igreja, mas a parte essencial vocês têm preservado, têm crido. Assim que devemos proceder. Por ele também, por esse evangelho que eu anunciei completo, que vocês perseveram, por ele também sois salvos. Então não tire nada desse evangelho, senão não serão mais salvos. Olha que interessante. Versículo 2, parte B. Se retiverdes. Então, se continuar perseverando na palavra, tal como vou-la preguei. Perseverança é um dom de Deus. A palavra de Deus nos ensina. Faz parte da nossa doutrina a perseverança dos santos. Todavia,
Deus promete que ninguém arrebatará das suas mãos, mas os meios pelos quais ele faz isso é o modo natural, é com a exortação, é chamando a atenção, a responsabilidade humana, é chamando no puxão de orelha mesmo. Presta atenção, você está saindo do caminho. Não é assim, volte aqui. Então ele dá a perseverança, porque é um mover do seu espírito em todas as coisas, nos exortando. Todavia, se eu afirmar, fulano, não desvie do caminho, senão você perde. Você não será mais salvo. Mas, pastor, a gente aprende que o crente não perde a salvação. O crente não perde. Verdadeiro, que crê no evangelho puro, que persevera e continua andando nele, é a perseverança dos santos. Olha que interessante como ele completa o texto dizendo, a menos que tenha escrito em vão. O que quer dizer essa expressão? Pode ser que você olhe para todo mundo na igreja e diga que todo mundo é salvo, mas nem todo mundo é. É possível que tenhamos joio no meio do trigo. Não foi isso que o Senhor Jesus anunciou? O reino de Deus é semelhante a um homem que, plantando o trigo, à noite vai descansar, vem o inimigo de noite e planta no meio do trigo o joio. Aí ele ainda adverte, não tente tirar o joio, porque é muito parecido. E pode ser que você arranque o trigo aí, achando que é joio, não nos compete, deixe que o Senhor vai cuidar disso. É assim que o Senhor Jesus fala. Mas não está fora de questão a exortação para fazermos o certo. Rapaz, você está parecendo joio. Anda em retidão, corrige a tua passada. Faz lembrar quando eu estava no exército. A gente tinha que marchar todo mundo na passada certa. 1, 2. Né? De repente você estava no 2, o outro já estava no 1 e no 3, e você fora aqui, você acerta o passo. Já dava um xingamento lá, brabo, para o sujeito acertar o passo junto com os outros, está perdido. É assim. A exortação faz parte, a correção, a chamada de atenção, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, a menos que você tenha crido em vão, a menos que, ao falar que creu, você não cria. Fez uma confissão falsa, achou bonita a igreja, ah, que grupo da hora, quero fazer parte, estamos juntos. Ai, que bonito, falando, né? A gíria no meio da galera, aprende o linguajar. Eita, parece até que é trigo. Vou fazer a profissão de fé. Irmãos, e aí o conselho, às vezes, faz avaliação, pergunta, o sujeito diz tudo que o conselho quer ouvir. O conselho não pode ler o coração das pessoas. Aprova, recebe como membro, só que essa pessoa fez uma declaração vã, ela não crê de fato. Ela apenas disse com a boca, mas o seu coração não está no Senhor. Também há uma outra possibilidade, a menos que você tenha crido vão, quer dizer, te ensinar um evangelho que parece, mas não é. Eu não estou falando daquela propaganda do negócio do cabelo, não. O evangelho que parece, mas não é o evangelho da mentira. Falso, falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas. Está assim. É possível que a pessoa, estando numa falsa igreja, seja salvo? É possível. Né? É bem difícil. Eu vou usar a expressão que Jesus falou a respeito dos ricos. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas pode ser. Mas assim que ele perceber, ele vai sair de lá. É um evangelho falso. É mentira. Às vezes a pessoa pode ser atraída por Deus, até a um lugar desse,
Às vezes, bem na placa está escrito, Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. É lindo, é verdadeiro, sim. Mas quando você vai ver o evangelho daquele lugar, nada tem a ver com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqueles que de fato recebem a orientação e o discernimento do Espírito Santo, sairão de lá. Não ficarão. Não ficarão. Aí, pode ser que o apóstolo Paulo está dizendo, a menos que você tenha crido em vão. Porque quem crê no evangelho verdadeiro, permanece e deve permanecer firme no evangelho todo, verdadeiro, com tudo que tem das suas implicações. Jesus Cristo morreu por causa dos pecados, então eu não posso mais pecar deliberadamente, mas ele ressuscitou, por isso eu também ressuscitei para uma nova vida em Cristo. Então este argumento de Paulo é que nós devemos permanecer no evangelho completo, todo, puro, verdadeiro, com todas as suas partes, na íntegra. Caso contrário, estamos correndo risco de estar crendo em vão, num evangelho falso. Então o evangelho verdadeiro é completo. O segundo argumento que o apóstolo Paulo apresenta para falar a respeito do evangelho da Páscoa, embora ele não dá esse nome, mas o evangelho da Páscoa é o evangelho da salvação, a morte e a ressurreição de Jesus. O segundo argumento é que o evangelho da Páscoa é a continuidade da Escritura. Ele pega todo o embasamento na continuidade que há da Escritura Sagrada, na continuidade do evangelho. Já não há nada de novo, já estava tudo escrito. É o cumprimento da palavra de Deus. Não há nenhuma surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Lá vem os soldados e agora o que eu faço? Não. Ele disse, é chegada a minha hora de eu encontrar com o Pai. De eu passar desta vida para o Pai. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Qual era a glorificação? Fazer a obra que o Pai lhe confiou. Entregar-se na cruz para receber o preço altíssimo que cabia a nós. A punição na cruz do Calvário. Ser pendurado no madeiro e viver aquele momento terrível. Então, o que diz a palavra? O evangelho da Páscoa é o evangelho da Escritura. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então a sua morte foi tipificada na Escritura, desde a antiguidade, lá em Gênesis 3,15, quando ele falou ao diabo, que haveria de vir um descendente da mulher, que iria pisar na cabeça dele. Ele ia feri-lo de morte, mas ele ia pisar na cabeça dele e derrotá-lo. Estava lá no Êxodo, quando a sua morte foi tipificada no Cordeiro Pascual, lá na instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Quando foi derramado o seu sangue para livrar o povo da ira de Deus. A ira de Deus, ele ficou de tal forma irado, que derramou a sua ira sobre aquele povo, enviando o anjo da morte. Era a figura clara do destino da humanidade que está debaixo da ira de Deus. Ele estava ali, sendo anunciado. Porque, para que nós entendêssemos que quem estiver debaixo do sangue do Cordeiro, quem for lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, a morte não terá poder sobre ele. Estava ali, anunciado, tipificado. Para não falar de um outro profeta que fala mais claramente, Isaías, no seu capítulo 53, texto clássico, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cristo então morre pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Esse é o primeiro átomo desta molécula chamada Evangelho, né? O segundo ele foi sepultado, entenda-se aqui, também segundo as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras também anunciam o seu sepultamento. Para dar apenas um exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, de 7 a 10, fala a respeito do Salmo 68. Espero não ter sido confuso aí. Ele fala a respeito do Salmo 68 e dá a seguinte explicação. Por isso diz, estou lendo Efésios, quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo está citando Salmo 68, versículo 18. Qual é a explicação que Paulo dá para esse texto? Ora, o que quer dizer subiu, senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Que texto tremendo, profundo. Mas para ficar só no nosso ponto, o que o apóstolo Paulo quer dizer com a expressão havia descido às regiões inferiores da terra? Está falando do sepultamento. Está falando do momento em que o Senhor Jesus desce a esta condição horrível. Quer dizer, desceu à sepultura, às regiões inferiores da terra, ao lugar dos mortos, ao Hades, ao Sheol, ao inferno. É o lugar da separação, onde haverá de ficar todos aqueles que, endurecidos, não querem saber do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar, portanto, desceu ao Hades, às regiões inferiores da terra, para conquistar as nossas vidas, levando cativo para si as nossas vidas, nos salvando, nos tirando do império das trevas, nos tirando da boca do inferno, prestes a sermos lançados lá. Há um sermão famoso, antigo, que fala nas mãos de um Deus irado. Somos comparados a uma aranha que está pelo fio da teia de aranha, como uma criança brincando com a aranha no fogo. O que separa ela da fogueira? Aquele fiozinho da teia. Se o fogo esquentar um pouquinho mais, ela vai parar dentro do fogo. Assim somos nós, prestes a ser lançados no inferno, separados de Deus para sempre. Mas Jesus Cristo morreu, recebeu sobre si o castigo, foi sepultado no nosso lugar, sendo separado de Deus. Pelo que ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Desamparou para salvar o seu povo. Porque também sabia que era impossível que a morte o detesse. Foi uma separação apenas momentânea, para dar a nós a salvação. Porque ao terceiro dia, diz o apóstolo Paulo, ele ressuscitou. A palavra ressuscitou quer dizer levantou dos mortos, segundo a Escritura. Segundo a Escritura não quer dizer apenas, neste momento em que Paulo está escrevendo a carta, está formando nova bagagem, nova camada, nova revelação da Escritura, mas ele está dizendo, segundo aquilo que já havia sido profetizado. Então, para esta parte do Evangelho, para esta molécula
molécula de ressurreição, temos inúmeros textos na Escritura no Antigo Testamento. Vou dar aqui alguns exemplos, tentando ser breve, que Deus me dê sabedoria. No Salmo 2, vai dizer assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que o Senhor está dizendo aqui com este salmo? Que o Senhor Jesus não seria apenas um cordeiro. Ele ia ser entregue e morto, entregue aos pecadores, ia ser envergonhado, ia ser vituperiado, e como um cordeiro mudo, um cordeiro manso, não iria revidar, mas se entregar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e voltará para reinar com mão de ferro. Será o dia do juízo, quando ele haverá de confrontar a todos com mão de ferro. Não vai ser brinquedo, hein? E aí aqueles que estão por um fio deixarão de estar por um fio e serão lançados no inferno, desamparados para sempre da poderosa mão de Deus. E no capítulo 16 dos Salmos: até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que está dizendo o salmista? Profetizando, é um salmo messiânico, anunciando a ressurreição de Jesus. E se quisermos sermos rigorosos, ele está dizendo, será antes do quarto dia. Por quê? Porque a partir do quarto dia o corpo começa a se corromper, apodrecer, cheirar mal. E ele diz assim: não deixarás o meu corpo na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, ao terceiro dia, antes que o corpo começasse a se corromper, a apodrecer, ele ressuscitou. E no capítulo 110, ou no Salmo número 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é esse Senhor que está dizendo ao Senhor? É o Senhor Jesus dizendo ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Disse o Senhor Jesus ao Senhor Deus Pai. Melhor dizendo, disse o Senhor Deus Pai, ao Senhor Jesus: assenta-te à minha direita. Perceberam que eu troquei, né? Consegui consertar já? Está todo mundo comigo? Disse o Senhor Deus Pai ao Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Que significa? Levanta-te dentre os mortos, ressuscita, venha, sobe. Jesus foi assunto aos céus e está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Aleluia. Amém. O último inimigo a ser vencido, diz a palavra de Deus, é a morte. Vejamos agora o que está dizendo a palavra de Deus em outro lugar. Já nas cartas, dizendo o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas Jesus já não venceu a morte? Já venceu. Era impossível que a morte o detesse. Por quê? Porque ele não cometeu pecado nenhum. Ela só tem poder sobre aqueles que cometeram pecado. Toda alma que pecar, certamente morrerá. Essa morrerá. E a que não pecar, é impossível que a morte a detenha, ou o detenha. Então o Senhor Jesus vence a morte, porque é santo, é o santo de Deus, o santo de Israel, o santo da igreja. Então ele, como a primícia dos que dormem, diz o apóstolo Paulo, como o primeiro, como exemplo, como tipo do todo, já venceu a morte e já ressuscitou. E então ele se levanta,
fazendo a seguinte promessa: todo aquele que crê, eu o ressuscitarei no último dia. É isto que está se referindo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Porque nós ainda, mesmo os que creem, continuamos dormindo. É o eufemismo que Paulo usa, né? Dormiram no Senhor. Já estão salvos. A morte não tem poder sobre eles, mas morreram. Paulo usa o eufemismo não para dizer que eles estão lá dormindo, um estado de inconsciência, não. Já estão na presença de Jesus, desfrutando da sua graça, da sua glória, do seu poder. Estão aos seus pés adorando. E muitas vezes orando. Até quando, Senhor? Diz o Apocalipse. Não vingarás o sangue dos teus servos que foram pisados, foram martirizados. O Senhor, como que com a sua autoridade máxima, não vos compete até quando? Tem um tempo certo. Há muitos ainda que eu vou salvar em algumas gerações. E nos compete agora aguardar. É uma resposta subentendida. As almas que estão clamando a Deus. Até quando? O momento certo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela não mais existirá. Ela será lançada no lago de fogo. E o inferno, e o diabo, e seus anjos, e aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, serão lançados lá. Ela não terá mais poder. Será derrotada definitivamente, aleluia. É isso que significa a ressurreição de Jesus, nos dar essa vitória também a nós, para sempre. Então ele venceu como primícia dos que dormem. Para fechar estas citações do Antigo Testamento, não poderia deixar de citar Oséias no capítulo 5, 15, que vai até o capítulo 6, versículo 2. O Senhor Jesus dizendo pela boca do profeta Oséias: irei e voltarei para o meu lugar. Ele já veio. Aí o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso diz: venha, volte e assenta-te à minha direita. Ele voltou e está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Veio e voltou para o seu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde. Olha os irmãos conclamando uns aos outros: tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. E ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dEle para sempre. Aleluia, bendito seja. A minha tese é que esses 2 dias não se referiam apenas a Jesus. Ainda que seja, está posto ali como primícia, como certeza, como penhor. Eu estou afirmando algo que eu posso fazer. Creiam em mim. E no último dia eu os ressuscitarei. Mas quero crer. Cada 1000 anos ele está contando como um dia para o Senhor. Porque um dia para o Senhor é como 1000. E 1000 é como um dia. Se estamos no 3º milênio, estamos no princípio do 3º dia de 1000. Ficou confuso? 3º dia de 1000? Não sei em que altura. Eu não cometerei o erro que cometeu Nostradamus. Nostradamus, próximo de entender essas coisas, disse: a 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Aí ficou todo mundo esperando o fim do mundo no ano 2000 e cadê? Já estamos em 2023. Para que eu... 24, fala-me Jesus. Para que
que eu vou cometer essa loucura de marcar uma data. Mas os indícios são muito fortes. A vinda do Senhor está próxima. Está chegando o dia que é chamado de terceiro dia. Ele nos levantará. Sabe o que quer dizer nos levantará? É aquilo que o apóstolo Paulo afirma, dizendo: os que estiverem vivos serão transformados. Mas os que estiverem dormindo, o que é o dormindo mesmo, que eu expliquei há pouco? É um eufemismo, né? Uma maneira macia de dizer que estão mortos. Aqueles que estão mortos no Senhor, aqueles que morreram crendo, que perseveraram no evangelho puro, genuíno, completo, ressuscitarão. Ressuscitarão e viveremos diante dele. Este é o evangelho puro da salvação. Mas o apóstolo Paulo tem ainda um terceiro argumento que faz nos pensar da grandeza deste evangelho. O evangelho da Páscoa tem testemunhas. Por que que nós somos facilmente influenciáveis por conta da não pregação do evangelho da ressurreição? O evangelho da Páscoa é o evangelho da ressurreição. E a gente fica aí acreditando que ovos são símbolos do quê? Da vida. Porque dentro dos ovos tem o quê? Aí você diz, um pintinho, né? Pintinho. Tem vida lá dentro. Aí eles arrumam um coelho que bota ovos, porque os coelhos são férteis e passam a ser símbolos da prosperidade, da fertilidade, essa é a palavra, né? Porque o coelhinho já sabe o que acontece, você põe 2 coelhinhos juntos, um macho e uma fêmea, logo você tem 10 coelhinhos. 10 coelhinhos, macho e fêmea, logo você tem 50 coelhinhos. A fertilidade ali vai bem, né? Então pega esse símbolo de fertilidade e faz aquela zoada toda para dizer o quê? Que a Páscoa é doce, que isso, aquilo. Não, a palavra de Deus nos ensina a morte, amargura, dor, o lugar onde estávamos, no Egito, no mundo, mas o Senhor Jesus pagou o preço, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a Páscoa completa. Mas falar de ressurreição é algo complexo, porque logo as pessoas dizem: Paulo, sobre isso falaremos outro dia. Não é assim? É assim. Ele fala, persuade, prega o evangelho a partir do Criador, fala do poder, do amor de Deus, do juízo, e que Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele fala: Paulo, está tudo lindo isso aí que você está falando. Mas esse negócio de ressuscitou, rapaz, os intelectuais logo vão ridicularizar você. Você que está na faculdade, você que está com amigos, eles ridicularizam. Que bobagem é essa? Você acredita nisso mesmo, rapaz? Besteira. Né? Mas o apóstolo Paulo faz aqui um argumento de testemunhas. Argumento de testemunha é válido em qualquer tribunal do mundo para testificar um fato. É verdade ou não é? É verdade. Tem alguma testemunha? Tem. Então, logo se desfaz a confusão. Apresenta-se testemunhas e pronto. O apóstolo Paulo faz exatamente esta argumentação. Irmãos, houveram muitas testemunhas. E ele começa falando que ele apareceu a Cefas. Porque ele aparece primeiro às mulheres, mas que coisa incrível. Aprove ao Senhor aparecer às mulheres. A loucura do evangelho, as loucuras de Deus. As mulheres que não tinham crédito algum, eram desprezadas. E aprove ao Senhor aparecer primeiro a elas. Passaf. Aí elas vão lá contar para os apóstolos. Eles não acreditaram nelas.
Pedro e João saem correndo para o túmulo. Porque Jesus disse, vai e diz aos discípulos e também a Pedro. Eu tenho um negócio para tratar com Pedro, mas isso é coisa para um outro dia. Ele diz, vai e diga aos irmãos e a Pedro. Pedro sai na carreira. Deixa eu ver se isso é verdade. Chega lá no túmulo, o túmulo estava vazio. Mas depois o Senhor aparece a ele. Aparece a Cefas e depois aos 12. E todos compareceram diante do Senhor e testificaram. E daí, tem aqui uma nota de rodapé judicial que mostra o comportamento daqueles homens. Depois da morte de Jesus, entre a sexta-feira e o domingo, eles se escondiam como cães, amedrontados, nervosos, ao ter o encontro com Jesus. Ao testificar que ele havia ressuscitado, são revestidos de um encorajamento, de uma força, de uma esperança, que não amaram nem a sua própria vida em face ao testemunho da ressurreição de Jesus. Nega ele ou vai morrer. Foram todos martirizados, com exceção de João, que foi preso na ilha de Patmos, onde o Senhor se revelou a ele mais uma vez, com o livro do Apocalipse. Mas também foi judiado por longos anos, né? Não negaram, em hipótese nenhuma. Se fosse mentira, rapaz, quem ia entregar sua vida por causa de uma mentira? Esses testemunhos são preciosos, importantes, judicialmente. Houve uma transformação de vida em face ao testemunho. Eles testificaram que viram o Senhor Jesus. Depois disto, Paulo diz aos irmãos de Coríntios, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Alguns deles já dormiram. O que é dormir mesmo? Já morreram. Mas tem um bocado vivo. Está duvidando? Vá lá e pergunte para eles. É isso que ele está dizendo aqui com isso. Mais de 500. Ele foi visto e testificam a respeito de Jesus. Tirando os que já morreram, vá perguntar para quem está vivo. Aí, quem quiser, quem quis, foi lá ver se era verdade mesmo. A maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago. Tiago é aqui provavelmente o irmão de Jesus. Não um dos apóstolos, mas o irmão de Jesus. Se torna também ele que era um dos irmãos de Jesus incrédulo. Eu não sei se a essa altura ele já estava crendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o seu irmão, né? Mas não resta dúvida que a partir deste momento a sua vida também se transformou. Rapaz, meu irmão, dei tanto mexicão nele, agora o cara é o Filho de Deus, o Messias, venceu a morte. E ele também dá um testemunho fortíssimo, passa a ser líder da igreja em Jerusalém, para alcançar a vida dos irmãos judeus ali presentes. Mais tarde, foi visto por todos os apóstolos. O Senhor reaparece aos apóstolos. Na primeira aparição às mulheres, ele disse para que os apóstolos ficassem atentos, que ele se encontrariam com eles na Galileia. Mas antes apareceu a eles e, por fim, antes de subir aos céus, apareceu mais uma vez a todos eles e a outros discípulos, outros irmãos, companheiros, que receberam as últimas instruções do Senhor Jesus, entre as quais estava aquela que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura. Mas vós sereis revestidos de poder para ser o quê? Minhas testemunhas. Paulo apresenta aqui várias e várias testemunhas. Mas Jesus diz ainda, não apenas estes,
vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem também as minhas testemunhas. Cabe a nós, compete a nós receber este encargo para ser testemunhas de Jesus. Dos versículos 9 até o 11, Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado, porque no 8 ele diz que foi visto mais uma vez. Melhor dizendo, ele diz, e afinal, o que quer dizer este afinal? Pela última vez, está prestando atenção? Pela última vez, Jesus apareceu ainda a mim. Foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. Não apareceu a mais ninguém. Por isso ele defende aqui nos versículos 9, 10 e 11, aqui o seu apostolado. Porque Jesus aparece a ele pessoalmente. Essas testemunhas pessoais que foram enviadas diretamente pelo Senhor Jesus. Os apóstolos são apenas os 12. Paulo se considera como que menor que eles. Um enviado, mas não com o título apostolado. Porque os 12 são representantes da igreja, do povo de Deus do Novo Testamento. Assim como lá no Antigo tem as 12 tribos, os 12 príncipes, os 12 chefes do povo de Deus. Não vou nem arriscar falar aqui os nomes, mas vocês sabem, né? Judá, a tribo de José vira 2, no lugar da de Levi, que não tinha lugar certo, né? Issacar, quem mais? Dan, Benjamim, os 12, tá? Faz de conta que eu lembro. E daí, no Novo Testamento, o Senhor Jesus convoca 12 apóstolos para serem os representantes da igreja. Lá no Apocalipse, nós vemos a cena que os 24 anciãos estão diante do trono, depositando as suas coroas aos pés do Cordeiro de Deus. Então, o apóstolo Paulo não se faz um deles, ele apenas diz, eu sou apóstolo porque o Senhor apareceu a mim e me comissionou pessoalmente e me enviou. O apóstolo quer dizer o enviado. Não há, portanto, outro que recebe esta incumbência pessoalmente de Jesus. Ele não aparece a mais ninguém. Por fim, afinal, por último, depois de mim a mais ninguém, o Senhor apareceu e me comissionou. Portanto, se você vê nos dias de hoje alguma igreja falando que tem apóstolo, é mentira. É falso o apóstolo, é falso o mestre e certamente será falso o seu evangelho. Ou deturpado, ou tirando parte, ou acrescentando. E a palavra de Deus está aqui nos ensinando que o evangelho da Páscoa é o evangelho da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Não é? Então, essa é a conclusão. A conclusão da nossa mensagem, Paulo diz no versículo 11, não importa quem pregou. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, quer dizer, esse evangelho que pregamos, assim crestes. Então, permaneçam nele, perseverem, porque ele é segundo a Escritura, e tem testemunhas, e agora o Senhor nos chama para ser também as suas testemunhas. Agora que nós fomos relembrados disto, o apóstolo Paulo diz, quero lembrar-vos do evangelho que preguei. Agora que fomos relembrados disso, qual é a aplicação? O que devemos fazer? Como devemos reagir, já que nos lembramos disso? Irmãos, se você, vou olhar aqui para possivelmente alguém que nos ouve na internet, haja vista que a grande maioria aqui são irmãos que estão aqui perseverando na fé, mas se você está longe do caminho do Senhor, se você está em dúvida, tenha absoluta certeza
de que o Senhor é poderoso para ressuscitar todo aquele que crê. Não há outro caminho, não há outro lugar, não há outra maneira. Voltemos para o evangelho puro e verdadeiro, completo. Você que está longe, pense bem nas palavras do profeta Oséias. Como o nascer do sol, a sua vinda é certa. Ainda podemos dizer assim, se há uma certeza que eu tenho nessa vida, é o sol nascer. Todo dia de manhã, lá está ele, aparecendo. O profeta Oséias usa essa figura e diz assim, como a alva, a sua vinda é certa. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 13, vai dizer assim, vai alta noite, e o dia vem. Já está chegando, já está se aproximando. Como o nascer do sol, a sua vinda é certa. É hora de renovarmos a esperança. Jesus ressuscitou, aleluia. Devemos, irmãos, perseverar nesse evangelho puro, verdadeiro, completo, que recebemos segundo a Escritura. Não aceitar nenhum evangelho diferente daquele que recebemos da palavra de Deus. Devemos rejeitar toda forma de engano, apóstolos, falsos mestres e suas heresias, falsas igrejas, falsos pastores. O nosso compromisso é ser testemunhas de Jesus, pregar o evangelho da verdade, a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus. Curva aí sua cabeça. Consagre a sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a cumprir o teu propósito, a ser testemunha do Senhor. Não me deixe calar. Não me deixe entregue aos meus próprios pensamentos. Senhor, abra minha boca. Consagra isso a tua vida. Derrame-se aos pés do Senhor. Nós teremos uma canção que nos ajuda a consagrar-nos ao Senhor. Não deixe de fazer a sua oração em particular, mas também aproveite a letra, a música, para se derramar, consagrando a sua vida ao Senhor Jesus.